Bom dia, sexto ano, mais uma manhã para filosofar com Confúcio e comigo. Vamos bater um papinho filosófico hoje? Estão escutando essa musiquinha? Pois é, são as 4 estações do Vivaldi aqui tocando de fundo para a gente começar o nosso assunto de hoje, já finalizando nossa apostila de filosofia. Tia colocou as orientações lá no portal, segue o passo a passo, vou acompanhar aqui no meu computador com vocês, tá certo? Então, nossa primeira página começa o nosso papo de hoje aqui na página 18, tá vendo aqui embaixo? Pega a sua apostila, por favor. Nosso título: Admirar e filosofar sobre a natureza. A gente já bateu um papo anterior em que os próprios textos da apostila comentavam que os filósofos eles passavam muito tempo admirando a natureza e aí pensando sobre ela, sobre a criação, sobre todos os elementos que envolvem a natureza, tanto os filosóficos quanto os científicos, certo? O textinho de hoje vai falar justamente sobre isso, o observar e a relação que tem entre o belo e o não belo na opinião de cada um, tá certo? Você vai ler o textinho que está aqui e reflita sobre isso. O que é belo? Por que umas pessoas consideram alguma coisa bela e outras coisas não? Todo mundo tem a mesma visão de beleza? Todo mundo acha a mesma coisa bonito? Por exemplo, eu acho Confúcio um fofo. Mas será que todo mundo tem essa opinião? Será que a opinião minha é mais importante que a do outro? Por que uns veem algumas coisas com beleza e outros nem tanto? Reflitam sobre isso durante a sua leitura, bem curtinha, mas que vai te levar a pensar, tá certo? Conexões que segue, amores. Ele tem umas figuras que vocês estão vendo aqui. E ele vai pedir para você fazer uma atividade simples, mas reflexiva. Ele vai te perguntar se você acha essas figuras belas ou feias. E você vai dizer por quê. Pessoal, não tem resposta certa, ok? Por exemplo, aqui, ó, eu que sou a favor dos ursos, eu vou achar o koala bonito, por exemplo. Agora, tem gente que pode falar, não, eu não, acho um bicho horroroso, olha esse nariz feio que esse bichinho tem. Então, você vai dizer se, na sua opinião, as figuras aqui, no seu ver, sob o seu olhar, se elas são belas ou são feias, tá certo? Eu tenho um filho aqui, por exemplo, que adora os répteis. Ele vai achar a serpente linda. Contradiz a minha opinião. Mas, lembra, é a opinião de cada um, tá certo? Façam aqui na apostila. Quando a gente vira a página 19 agora, você vai se deparar com esse textinho maravilhoso, que é uma fábula chamada A Coruja e a Águia. Essa história vocês já devem ter ouvido algum professor contando para vocês. Se vocês não ouviram em casa, tenho certeza que algum professor já contou. Vai contar a história da visão da coruja e da visão da águia sobre seus filhotes. Leia o texto que a gente vai voltar a comentar sobre esse texto, mas eu não vou dar dica nenhuma, que eu quero que você tenha suas percepções a respeito do que trata o texto, tá? Mas ele está envolvido aí com a nossa visão, com o nosso olhar sobre a beleza. Preste bastante atenção e reflita se você nunca passou por essa mesma situação. Combinado? Vou virar a página, seguindo o nosso roteirinho, nossa atividade, ela vai, eu vou dizer lá, que é o olhar, a hora de filosofar, perdão, a hora de filosofar aqui na página 20. Não se preocupe em ler as perguntas aqui, por quê? Eu te orientei lá no portal a você copiar essas perguntinhas que estão aqui no Hora de Filosofar, no caderno, se tiver caderno de filosofia, ou numa folha avulsa, numa folha separada, tá? Mas não se preocupe em olhar na apostila, porque a tia reproduziu as perguntas todinhas lá no material do portal, tá? Então eu coloquei ali, ó, no 3, fazer as atividades, então a 19, página 19, 18, perdão, que é fazer essa atividade do belo. Você vai ler o texto da coruja aqui, na página 20, desculpa, 19, e na 20 você vai fazer essa atividade. Mas lembrando, eu deixei as perguntas lá de A a F já descritas no portal para você colocar o cabeçalho, copiar as perguntas e responder, tá certo? Que perguntas que tem aqui? Por exemplo, olha só, depois de você ler o texto, você não vai ter com quem discutir. Você vai refletir sobre o seu pensamento, tá? Você vai responder assim, ó, letra A.
O que lhe chamou a atenção na fábula e por quê? Na letra B, o que a coruja quis dizer com cheios de uma graça especial? Claro que você só vai conseguir responder as perguntas depois de ler o texto, a fábula que eu indiquei. Combinado? Copie as perguntinhas, faça no caderno ou na folhinha. Fez na folhinha? Guarda na sua pasta para me entregar no retorno das aulas. Combinado? Depois a gente tem, olhar filosófico, logo embaixo das perguntas. Aí sim, você vai ler aqui e ele faz uma atividade muito parecida com o que você vai fazer na página 18. Aqui tem umas obras de arte e que ele quer que você classifique também se na sua visão ela é bela ou é não tão bela assim. Combinado? Ficamos nesta página, mas eu quero que vocês façam um exercício intelectual aí, que não é para escrever nada não. Mas você vai observar a sua volta, observar as coisas que você está vendo na televisão, né? Lembrar de coisas que você já viu e você vai fazer uma reflexão do que à sua volta você tem achado belo ou não tão belo assim. Combinado? Não precisa escrever em lugar nenhum, não. Só para você pensar. Beleza? Beijo sexto ano, reflitam, aproveite o momento e não saia de casa. Até a próxima aula.